Galera do meu canal, hoje eu tô fazendo mais um vídeo aqui no canal e eu estou jogando o jogo da montanha russa. Vamos lá botar o carro pra gente ir na montanha russa. É muito legal, vai! Inclusive que tem ações de empresas brasileiras, americanas, fundos imobiliários, criptomoeda, seja o que for, a alocação, a diversificação é uma etapa essencial, muito importante. É o alicerce da tua carteira de investimentos. Trazendo essa filosofia de alocação e diversificação para uma carteira de fundos imobiliários, que é muito importante, a gente está falando de ter na sua carteira de fundos imobiliários, exclusivamente na carteira de fundos imobiliários, vários tipos de ativos diferentes. Por que não dizer todos esses tipos de fundos imobiliários na sua carteira? A gente acabou de ver que, por mais que todos sejam fundos imobiliários, esses segmentos, setores que nós falamos aqui agora há pouco, cada um se comporta de forma diferente em relação ao cenário econômico. Então é muito importante você ter uma diversificação entre FIIs. Vamos pegar, por exemplo, aqui os fundos imobiliários de papel tijolo, que eu expliquei agora há pouco, há poucos minutos. Esse correlação negativa entre eles, porque um tem benefício quando a taxa de juros sobe e o outro tem benefício quando a taxa de juros cai. É isso mesmo, se você nunca ouviu falar em correlação negativa em uma carteira de fundos imobiliários, como eu falei, você está no vídeo certo. Vou te explicar rapidamente, um conceito simples, mas muito importante. É aí que está o pulo do gato. Quando os fundos imobiliários de papel sobem, é muito comum os fundos imobiliários de tijolo cair. Pelo menos eles tendem a cair. Vou explicar por quê. Agora é importante dizer, o contrário também acontece. Quando os fundos imobiliários de tijolo começam a subir, é muito comum também os fundos imobiliários de papel cair, ou tendem a cair. É exatamente por causa dessa correlação negativa que eu acabei de falar para você. E é isso que protege o seu dinheiro. Vou explicar detalhes. Enquanto uma classe cai, a outra compensa. E a que cai, você compra barato. Então significa que você tem a chance de ter as duas classes de fundos imobiliários performando ao mesmo tempo. Com esse tipo de estratégia, sabendo fazer isso, eu vou te explicar direitinho como fazer, você consegue extrair o melhor momento dos fundos imobiliários, seja qual for o tipo de fundo imobiliário. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Como eu falei, é o que muda o jogo, porque você vai ter sempre o melhor cenário possível. E essa, sem dúvida, é a maior vantagem de montar uma carteira de fundos imobiliários equilibrada. É como se um estivesse segurando a mão do outro. Uma classe segurando a mão do outro. Como isso funciona na prática com fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários de tijolo ganham dinheiro com aluguéis das lojas, correto? Eles estão todo mês ele ganhando dinheiro com o aluguel dos imóveis. Então ele vai se beneficiar, obviamente, quando a economia está aquecida, muito movimento nas lojas, no shopping, por exemplo. Tem mais consumo, então significa que tem menor vacância, as lojas estão mais cheias, não tem sala vazia no shopping, tem muito consumo. Se uma loja fecha, a outra já abre no mês seguinte. A vacância diminui bastante. Com o cenário econômico aquecido também, os prédios comerciais, as lajes corporativas estão recebendo cada vez mais clientes querendo montar no escritório. Então, a economia aquecida favorece muito o segmento de fundos imobiliários de tijolo, imóveis físicos. Só que esses mesmos sofrem quando o que acontece? Quando o inverso acontece, quando os juros estão altos, as empresas cortam o custo com aluguel, o consumo diminui, shoppings ficam mais vazios, shoppings alugam menos para lojistas, não tem gente consumindo. O crédito está caro, menos pessoas investem e consomem nesse cenário. Esse é o retrato dos fundos imobiliários de tijolo. Nos dois cenários, taxa de juros alta e baixa. E o fundos imobiliários de papel? Exatamente o inverso. Isso não torna o fundo imobiliário de papel mais especial, pelo contrário, ele cumpre uma lacuna quando acontece no fundo imobiliário de tijolo cair. Porque olha só, os fundos imobiliários de papel investem no setor imobiliário, prestando dinheiro, financiando, recebe juros. Ele vive de empréstimo, ele se beneficia com empréstimo. É o caso do CRI, CRAs, LCI, esses produtos.